Se você está cansado de ouvir falar de política e veio para esse canal porque aqui se fala de cinema, você errou. Porque sim, vamos falar de cinema, mas não tem como dissociar o cinema da política, nem a arte da política, nem a nossa vida de política. Por mais que a gente queira se afastar da discussão política, ela está à nossa volta. A gente sai na rua e vê uma mulher com o olho roxo, vê homofobia, a gente vê racismo, a gente vê pobreza. Se você quiser se desvincular da realidade, só com muita bebida, muita droga ou muita fake news. É o caso do protagonista do Operação Cerveja, filme que está disponível na Apple TV. Quando eu li a sinopse do filme, eu falei, eu preciso ver esse filme. Porque o filme é baseado numa história real. Veja só, Chick, John Donahue, um pouco conhecido como Chick, é um cara família, né? Um cara defensor da família, um patriota, bebe bastante, tá sempre no bar, cerveja, alegria com os amigos. E esse defensor da família e da pátria, né? Um patriota, tá muito bravo com a resistência do povo, de uma parte do povo dos Estados Unidos, contra a participação americana na Guerra do Vietnã. E aí ele está num bar e por causa da ideia do barman, que é interpretado pelo Bill Murray, ele tem uma ideia genial. To go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood and give them a beer. I could do that. Do what? Bring him beer. He's not serious. He's hammered. Look at him. The man's stone sober. That's his 5th beer, maybe, tops. I'm going to Vietnam and I'm bringing him beer. É uma ideia estúpida? É. Foi verdade? Foi. Tanto que no final do filme tem até aquela tradicional foto do cara real. Agora, o que leva alguém a ter essa ideia estúpida de levar cerveja na linha do fronte para os amigos? Difícil entender, mas eu vou explicar 3 motivos que tem a ver com o contexto. Primeiro motivo, básico, ele é um imbecil. Segundo motivo, esse realmente tem a ver com o contexto. Os Estados Unidos viviam uma época de polarização. Era o que acontecia lá nos Estados Unidos em 1967. De um lado, quem se manifestava pelas mudanças, contra o racismo, pelos direitos da mulher, pelos direitos humanos de forma geral, e contra a participação dos Estados Unidos naquela estúpida guerra do Vietnã, que os Estados Unidos não tinham nada que ir lá. Do outro lado, os patriotas e defensores da família contra essa pauta de costumes e contra tudo que aquele grupo protestava. Então era mais fácil chamar aqueles grupos de comunistas, né? Então eles eram comunistas, embora os manifestantes não tivessem nada a ver com comunistas. Mas tudo bem, eles chamavam de comunistas e boa. Sempre que há polarização, um lado, para provar o seu ponto, acaba fazendo bobagens terríveis, como é o caso do Chick no filme. E o terceiro aspecto é a retórica do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos dizia que estava tudo bem no fronte, que os Estados Unidos estão dominando a guerra, que é tranquilo, que o povo vietnamita ama os americanos. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Que era tudo uma balela. Então, isso fez o que com a cabeça do Chick? Peraí, se tá tudo tranquilo, eu vou lá levar cerveja. Qual o problema de levar uma cervejinha para os amigos? A guerra é nossa, tá tranquilo lá. Tá dominado, tá tudo dominado. Geral, tá dominado, tá tudo dominado. E ele resolve, então, ir para Saigon. Mas antes ele e os amigos veem um grupo de manifestantes ali. Ah, por que vocês não vão se manifestar lá no Canadá? Eu sei que para nós brasileiros, que nunca mandamos um brasileiro ir para outro país, é difícil entender isso. Vamos tentar aqui simular um exemplo hipotético. Digamos que um brasileiro esteja se manifestando contra alguma coisa do governo e o outro brasileiro chegue para ele e fala, vai para Venezuela, né? Look at these scumbags. Hey, you're embarrassing yourself and you're embarrassing your family. Do these protesters not know that our soldiers see that on TV? E ele vai lá e discute como você pode ser contra os nossos amigos estarem lutando pelo nosso país. Pelo nosso país? Eles não têm a menor ideia de por que eles estão lutando naquela guerra. Aí o Chick, do alto de sua ingenuidade, pergunta para ela, não te ocorreu que o governo pode muito bem saber o que está fazendo, só não te contaram? O Chick é um cara que acredita
no governo, é um cara que acredita no presidente, não importa a merda que faz. Inclusive quando ele chega a Saigon, ele discute com os jornalistas, ele encontra jornalistas americanos e ingleses, ele pede para eles darem mais notícias positivas sobre a guerra. Por que vocês dão tanta notícia negativa? Aí o jornalista, interpretado pelo Russell Crowe, diz para ele: o que a gente pode fazer de melhor pelo nosso país é contar a verdade. Bom, e aí ele consegue pegar as caronas e chegar a um aos seus amigos. E aí o filme realmente ganha peso, né? Ta-da! Chicky, I brought you beer. You shouldn't be here. You think this is funny? E o Chick vai começando a presenciar a realidade, né? Tão longe de um povo vietnamita que ama os americanos salvadores, ele encontra um povo extremamente aterrorizado. Ele presencia a CIA torturando, assassinando, inclusive civis. Ele presencia a violência e ele presencia os americanos, aqueles jovens americanos colocados na guerra, completamente perdidos e sem saber o que fazer, sem saber contra quem estão lutando, sem saber qual é a causa. Aos poucos você vai vendo naqueles olhos desaparecer o ingênuo e dar lugar a um cara assombrado, mas consciente da realidade. You don't get it, do you, Chick? This isn't a John Wayne movie where you know the good guys are and you know the bad guys are. E a gente se conecta com ele. Logo no começo do filme, por mais estupidez que ele faça, a gente se conecta com ele. Por quê? Porque a gente vê que ele é um cara bom. Ele tem aquele olhar puro dos ingênuos. Você vê que ele tem bom coração. Então, talvez essa seja uma receita boa para uma época de polarização. A gente perceber que do outro lado tem gente de bom coração. Só que muitas vezes não tem informação, está iludido com alguma retórica. Agora, nem todo mundo que está do outro lado é gente boa, né? Quem, por exemplo, imita um doente de Covid com falta de ar, fazendo troça. Falta de ar, você vai pro hospital. Não é uma gente boa, é um monstro. Quem diz que os estudantes de Santa Maria mereciam ser queimados vivos, não é uma boa pessoa, é um monstro. Who's this hand job? It's my next door neighbor. He brought me a beer. Hey. Um militar americano diz para ele num determinado ponto do filme que é muito mais fácil entrar numa guerra do que sair. Mas enfim, ele consegue sair e já transformado chega em Nova York, no bairro dele, chega à noite, ele resolve ir naquela praça, né? Ele senta num banco e fica olhando ali aquelas velas acesas em homenagem aos mortos pela guerra, aquelas velas que no começo do filme ele tentou apagar para desmontar aquela mobilização que ele achava estúpida. E respira fundo e fica ali. E a irmã dele passa e o vê na praça. Você voltou, etc. Senta do lado dele. E ela pergunta: e aí? Aí ele fala: e aí que eu vou ter que mudar algumas coisas. Ela fala: que coisas? E ele fala: vou beber menos e pensar mais. É simples, mas é tocante. Como é tocante também a gente vê como é importante que a gente não valorize extremismo, que a gente não valorize essa doença da homofobia, do racismo e etc. O que importa é quem está por trás, né? E uma das coisas que está por trás disso é a ascensão da violência, do armamento, do ódio contra as mulheres, né? Do ódio contra os gays, racismo. Isso está muito crescente, as pessoas se identificaram com isso e estão tomando conta, né? A violência, o armamento, tudo isso é muito perigoso para a sociedade. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar em eliminar. Essas pessoas ficaram quietinhas durante quase 40 anos. Durante quase 40 anos, desde a redemocratização do país. Que elas adoravam os militares, né? A tortura, elas adoravam essas coisas, mas ficaram quietinhas ali dos anos 80 para cá, estavam quietinhas. 40 anos ali nos seus porões, como o palhaço do filme It. Sabe, tem um nome, eu nem me lembro o nome do palhaço do filme It, mas aquele palhaço assustador, ele só aparece de 40 em 40 anos, né? E no It 2 as pessoas, ele volta depois de 40 anos e continua a atormentar e a matar e a encher de medo as pessoas na cidade dele lá. Mas as pessoas o recolocam nas profundezas do poço da casa que ele vivia lá.
e é para lá que ele vai voltar, e é para lá que ele tem que voltar. Certo? Então, Operação Cerveja, um filme legal que eu achei bastante interessante e merece ser visto na plataforma da Apple TV. Valeu, até a próxima.